Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Nesta noite, com a graça de Deus, quero trazer uma palavra sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero ler nesta noite 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nos diz a seguinte escritura bíblica: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós que somos a igreja de Jesus, nós ainda acreditamos na realidade do arrebatamento da igreja. Apesar de muitos não crerem, já desistiram de pregar sobre esta profecia bíblica e verdadeira, mas a igreja de Jesus, a igreja que crê na Bíblia Sagrada, que acredita no arrebatamento da igreja, esta igreja está aguardando, crendo que a qualquer instante, a qualquer momento, Jesus virá buscar a sua igreja. Já disse aqui várias vezes e reitero nesta noite, que para o arrebatamento da igreja não há sinais. Daí porque a volta de Jesus é iminente, pode ocorrer a qualquer instante, e isto nos remete para estarmos preparados, porque não sabemos o dia, a hora em que Jesus há de voltar. Mas, meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento não receberam de Deus a revelação alusiva ao arrebatamento da igreja. Porém, existe no Novo Testamento traslados de homens de Deus levados para o céu, sem saberem do arrebatamento da igreja, porque não existe igreja no Velho Testamento, e Deus ocultou aos profetas este arrebatamento da igreja. Mas veja, Deus, é interessante o nosso Deus, Ele revelou a segunda vinda de Jesus ao profeta Daniel e outros mais. E outros profetas foram revelados a respeito da grande tribulação que virá sobre a terra para punir Israel e os gentios que não subiram no arrebatamento da igreja. Porém, no Velho Testamento, nós temos homens de Deus que foram trasladados da terra para o céu, sem morrer. É interessante isto, não sabemos se o seu corpo fora glorificado, porém a Bíblia Sagrada registra que estes dois homens foram para o céu e não morreram. Isto se chama na Bíblia e na tipologia bíblica tipo e antítipo. O que é isto? Tipo é a revelação provisória
de uma pessoa ou de um acontecimento. Antítipo é exatamente o cumprimento daquilo que foi predito. Assim aconteceu com o homem de Deus chamado Enoque. Gênesis 5:24. Olha o que diz a Bíblia: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Isto é um acontecimento no Velho Testamento, mas simboliza que a igreja será levada por Jesus. A igreja desta terra, a igreja santa, imaculada, sem ruga, a igreja que não comunga com o pecado, uma igreja que vive de conformidade com a palavra de Deus. Esta igreja santa deixará este mundo de pecado e vai encontrar Jesus, que está nos ares esperando a sua noiva, a sua igreja. Aleluia! Então Enoque fora trasladado sem ver a morte. É exatamente a igreja de Jesus que não vai passar pela grande tribulação. Aleluia! Esta é a grande notícia para a igreja de Jesus. A igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Apesar de muitos pastores e muitas correntes de interpretação afirmam que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas a igreja de Jesus não aguarda o anticristo. A igreja aguarda o Cristo verdadeiro que virá buscar a sua igreja. Aqueles que vão passar pela grande tribulação não estão esperando a Cristo, estão esperando o anticristo, porque o anticristo vai agir na metade da grande tribulação de uma forma assoladora e jamais vista na história da humanidade. Segundo homem que foi trasladado sem ver a morte foi o profeta Elias. Da mesma forma, é um acontecimento que houve no passado, no Antigo Testamento, que é um símbolo, é um tipo do que vai acontecer nos dias atuais, que é o arrebatamento da igreja. Uma coisa gloriosa é que nós temos esta esperança. Esta esperança não pode morrer no coração daqueles que servem e que amam a Deus. Nós não podemos perder esta verdade bíblica. Jesus virá buscar a sua igreja. Pode existir ceticismo, pode existir incredulidade, nada impedirá de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Satanás não vai impedir que a igreja seja arrebatada para o céu. A incredulidade não vai impedir que a igreja seja arrebatada para o céu. A gravidade não impedirá a igreja ser arrebatada, trasladada da terra para encontrar Jesus nos ares. Para isto, nós precisamos viver em santidade. Precisamos viver em comunhão com Deus, ogerizarmos o pecado, não termos compaixão com o pecado, isolá-lo, para que quando a trombeta ecoar, os salvos, os transformados, os regenerados, os santos, os que viveram um cristianismo verdadeiro e autêntico, deixará esta terra miserável de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta criminalidade, de tanta orgia e promiscuidade. A igreja com as vestes resplandecentes vai ser levada, aleluia, e encontrará o seu noivo lá nos ares. É este o desejo do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas também o apóstolo Paulo fora arrebatado ao terceiro céu, e lá ele presenciou coisas indescritíveis. É a confirmação, é a ratificação de que o arrebatamento é verdadeiro, e nós cremos no arrebatamento
tribulacional, ou seja, a noiva de Jesus. A igreja santa não vai passar pelo juízo que virá sobre esta terra. Aleluia! Esta é a gloriosa esperança da igreja, que não aguarda o anticristo, mas aguarda o Cristo que vem dos céus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho. A igreja aguarda o Filho de Deus, que pode vir a qualquer momento. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a minha vida diante de Deus? Faça uma análise e veja se você está pronto, está preparado para, quando ouvir o toque da trombeta, ser levado por Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Termos uma vida piedosa e vigilante são características que a igreja deve possuir para ser arrebatada quando Deus der a ordem. 1 Tessalonicenses, piedade e vigilância. Nós não podemos deixar de vigiar, porque vivemos num mundo cheio de armadilhas, e Satanás trabalha de uma forma muito forte para tentar desestabilizar a nossa comunhão com Deus, e consequentemente nós perdermos o rumo de servir a Jesus. Então sejamos vigilantes, estejamos sempre em oração, estejamos sempre lendo a palavra de Deus, que vai nos ajudar, nos fortalecer e nos ajudar a desviarmos das armadilhas que o diabo coloca para nos destruir. Então piedade e vigilância são fundamentais. 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que diz a Bíblia: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o conselho da Bíblia, olha a instrução de Deus para nós. Não é só termos o espírito e a alma irrepreensível e conservado em santificação. A Bíblia fala do ser integral, homem, corpo, alma e espírito. Este ser tricotômico deve estar irrepreensível e conservado para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí estarmos apercebidos desta verdade da Bíblia Sagrada. Já imaginou os crentes que irão ficar no arrebatamento da igreja? O sofrimento atroz jamais visto na história da humanidade. O castigo será terrível que virá sobre a terra. As catástrofes assolarão a terra de uma forma terrível e sem precedentes. Muitos dos que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação se firmam em dizer: a igreja sempre passou por tribulações. Isto é verdade. A igreja passou por várias tribulações em todas as dispensações da história. Mas, meus irmãos, as tribulações cotidianas que nós vivemos jamais pode se comparar com a grande tribulação escatológica. Jesus disse: nunca houve na história, não há e não haverá tribulação igual a esta. Jesus está dizendo que as tribulações cotidianas e das dispensações não tem como se comparar com a grande tribulação que virá sobre a terra.
mas a igreja verdadeira, a igreja santa, que tem fé em Deus, que confia no Senhor, esta igreja não será objeto da ira e da assolação que virá sobre esta terra. 1 Timóteo 6,14, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 2,28, e agora, filhinhos, permanecei nele, não se afaste de Jesus, não perca a comunhão com Deus, não perca a oportunidade de sempre estar falando com Deus, dialogando com Deus, sentindo a sua presença, adorando ao Senhor. Diz a Bíblia: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Confundidos é que está no mundo, está na igreja, mas fisicamente está na igreja, mas tem muitos que o pensamento está distante, a quilômetros daqui. Eu não sei quem é, mas Jesus sabe. Os seus olhos de fogo sonda o íntimo do nosso coração. É por isto que a advertência bíblica e a instrução de Deus é: estejamos vigilantes e vivendo em santidade, para não sermos deixados para trás no dia da volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, é preciso uma mudança nos cristãos. Qual é a mudança? Para estarmos com Jesus no céu, não pode ser este corpo corruptível, este corpo suscetível a enfermidades, a fadigas, a angústias, a decepções. Não, o corpo vai ser mudado. Louvado seja o Senhor. Para estarmos com Jesus no céu, para todo sempre, é nos dado um novo corpo. Aleluia. Olha o que Deus tem para a sua igreja. Olha as dádivas, as bênçãos que Jesus já está derramando na igreja, mas haverá bênçãos para o futuro. Este corpo cansado, este corpo afadigado, este corpo doente, este corpo corruptível, este corpo que é chagado pelo mal, este corpo não tem como entrar no céu. E aí haverá a ação sobrenatural daquele que é o Todo-Poderoso. Aí é a ação de Deus. Somente o Senhor, somente Deus tem o poder e a capacidade de transformar este corpo corruptível em um corpo incorruptível. Louvado seja o nome de Jesus. E isto ocorrerá por ocasião da ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Jesus. Nós vamos para o sepulcro ao morrermos, e no dia do arrebatamento, da ressurreição, este corpo vai ser ressuscitado por Jesus. Jesus trará o seu espírito e a sua alma e vai enxertar no seu corpo, e este corpo que foi enterrado em corrupção, este corpo agora será incorruptível. E uma notícia gloriosa: este corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Igreja, firmai-vos na fé. Igreja, andai em santidade. Igreja, fazei a vontade de Deus. Igreja, obedecei a Deus e a sua palavra. O arrebatamento é uma verdade incontestável, porque está exarada, registrada na gloriosa, santa e eterna palavra de Deus. Jesus virá e não tardará.
Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui, vos digo mistério. Olha que mistério. Aqui tem muitos obreiros, né? Messinho é um dos mais novos. Talvez não vai nem morrer. Né? Não, vou dizer, vou continuar. Você também que é novo. Até o pastor. Quem que sabe? Não há um sinal físico da volta de Jesus. Dizem os pastores, homens de conhecimentos, homens que conhecem a Bíblia com profundidade, que esta geração, desta igreja, é a igreja do arrebatamento. Aleluia! Oh, irmãos, vamos cada dia mais nos aproximar de Jesus, amarmos uns aos outros, amarmos a Deus, porque, olha o mistério, eis aqui vos digo um novo mistério. Na verdade, Paulo usa uma figura eufêmica, que é dormiremos. Ele não diz morramos, porque dormiremos é mais suave a palavra. Olha o que ele diz: eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados pelo poder de Deus. Aleluia! É muito possível muitos de nós não estarmos dentro de um caixão para ser sepultado, porque a qualquer momento, a qualquer instante, a trombeta vai ecoar, e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a estrela de Davi, virá buscar a sua noiva, a sua igreja, e levá-la para estar no céu definitivamente com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, é tão rápido. Bate aí a pestana do teu olho. Bateu aí? É um átomo, milésimo de segundos. Não sei nem como fazer essa conta. Bate aí. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e quem morreu em Cristo, pastor Caboquim, irmão Hipólito, irmão Valdivino e tantos outros que morreram, vão ressuscitar primeiro, aleluia, e receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E quem estiver vivo por ocasião do arrebatamento, este corpo no milésimo de segundo vai ser transformado, aleluia, e os que ressuscitaram com os vivos transformados serão levados, e Jesus está nos ares esperando a sua noiva, a sua igreja. É quando chegar na glória, lá nos ares, muitos dizem o quê? Que ele volta para cá. Mas isso não tem verdade nisto. Ele não fica nos ares e vem para cá, não, porque se ele fizer assim, 14 e 1 de João e 1 a 3 não é verdadeiro. Não, esta é uma linha de pensamento de outras tradições da igreja, que não crê que a igreja vai morar no céu. Mas veja, Jesus espera a igreja nos ares, e dos ares ele não desce para cá, não. Ele leva a igreja, sabe para onde? Para o tribunal de Cristo. E lá a igreja vai ser julgada, não com relação ao pecado, mas no tribunal de Cristo haverá entrega de galardão. A igreja vai ser galardoada, e depois da igreja galardoada, Jesus a conduzirá
para as bodas do Cordeiro, a maior festa de todo o tempo. A igreja estará sentada naquele banquete proporcionado por Jesus, com vestes brancas, e ali vai se confirmar, se ratificar o casamento de Jesus com a igreja dele. Aleluia! Está na luta, está na adversidade, problemas emocionais, existenciais, financeiros, na família, mas não desista de adorar a Deus. Diz o apóstolo Paulo que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Igreja, prepara-te, porque o noivo está voltando. Aleluia! Rita levasterina. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! E outra, terceiro, vamos terminar, né? Porque aqui é mensagem de 1h30. Vou aqui só em meia hora mesmo aqui, né? Como o pastor falou aqui ontem, né? Na ministração de ontem, né? Um instante passa. Terceiro, a outra característica do arrebatamento, como eu falei, é irmos para o céu. João 14, 1-3. Aleluia. E quando eu for, né? Olha o que diz a Bíblia no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus quer ficar ao lado da sua igreja. Aleluia. Ele está conosco, mas Ele quer lá no céu com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Quando se dará o arrebatamento? Ninguém sabe. Algumas profetisas marcaram datas e foram envergonhadas, como a Valnice Milhomens marcou uma data. Eu a tinha como uma grande, espetacular pregadora, mas foi infeliz em marcar data para o arrebatamento da igreja. Não aconteceu e ficou desacreditada no Brasil. Nós não temos autoridade, não temos permissão, porque não sabemos o dia do arrebatamento da igreja. Porém, quero repetir, meus irmãos, igreja de Jesus, não há sinal específico para o arrebatamento. Os sinais que ocorrerão é na segunda vinda de Jesus, na volta dele em glória, já com a igreja voltando para a terra. Aí haverá sinal no céu, a lua vai perder seu brilho, haverá outros sinais para indicar que ele está voltando, mas já com a igreja, para destruir os inimigos e implantar o reino milenial. Aleluia. Então, a volta de Jesus é sempre apresentada na Bíblia como iminente. Olha para ir para o fim. 1 Tessalonicenses. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Meus amados irmãos, se nós lermos a palavra de Deus e aplicar em nossa vida e absorver os seus ensinos, nós só ficaremos se quisermos, porque Deus está nos revelando a forma de andarmos, de sermos, para não ficar no dia do arrebatamento. Não durmamos, mas vigiemos. Tito 2:13 é o único versículo da Bíblia que traz os dois eventos, arrebatamento e a vinda em glória. Olha como é interessante, como é maravilhoso. Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança, arrebatamento, e o aparecimento na glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, há arrebatamento e há a vinda em glória. Nós, a Assembleia de Deus, nós cremos no
pré-tribulacionismo. O que é isto? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós aguardamos Jesus. E mais um para nós encerrarmos. Glória a Deus. Hebreus 9:28. Observe o texto. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse aparecerá no grego é ser visto. Só quem verá é Jesus, a igreja. Não, olha, eles ficam assim conosco. Vou terminar aqui. Olha o que faltava aqui ainda, umas 10 páginas ainda. Mas deixa eu botar a oportunidade. Nós cremos no arrebatamento secreto. E quando falamos assim, os nossos irmãos de outra tradição ficam horrorizados, mas não sabem o que nós queremos dizer com essa volta em secreto. Olha, ele é invisível para o mundo, mas é visível para a igreja. É isso que é secreto. Vocês se lembram quando Cristo ressuscitou? Ele passou quantos dias na terra depois da ressurreição? Quantos dias? 40 dias. O mundo tomou conhecimento deste fato? Não. E quem tomou? Só a igreja. Na ascensão de Cristo para o céu, quem fora os que viram a sua ascensão? Foi o mundo? Não. 500 irmãos presenciaram e Jesus voltando para a glória. Então ele é secreto para o mundo que não o espera, mas para a igreja ele é visível, porque a igreja espera o Filho de Deus, que virá a qualquer momento. Igreja Santa de Jesus, apercebei-vos, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, e a igreja deve estar vestida de vestes de salvação e salpicadas no sangue do Cordeiro. Que a bênção de Deus, que o poder do Espírito Santo, a graça de Deus nos ajude a nos manter firmes, fiéis, santos, transformados, regenerados, modificados, limpos, sem estar contaminados com o pecado do mundo, para sermos levados por Jesus, para morarmos no céu para toda a eternidade. Que a bênção do Senhor tenha em cada coração. Amém.